Olá, eu sou Andréa Tomé, psicóloga do Instituto de Saúde Integral, e estou aqui hoje para fazer uma homenagem às mães. Quero falar um pouco sobre a maternidade. O conceito de mãe, como a gente tem hoje na nossa sociedade ocidental, nesse momento, não foi sempre assim. É um conceito que depende de grupos sociais diferentes, de momentos históricos, que, por exemplo, se a gente se lembrar, em certos grupos como os indígenas, as mães parem seus filhos, mas quem cria são todas as mulheres da aldeia. Né? É uma produção coletiva, digamos assim, a criação dos filhos. Ou no tempo da monarquia, era muito comum os nobres, as mulheres pariam, entregavam seus filhos para amas de leite e às vezes ficavam anos sequer sem ver os filhos novamente, porque não se entendia que o cuidado era atributo da mãe, né? A mãe cabia apenas parir. E hoje, esse conceito foi evoluindo, dos anos 60 não é a mesma coisa dos anos 80, não é a mesma coisa de hoje em dia, 2015. E o conceito de mãe também varia muito de uma pessoa para outra, né? Podem ter irmãos que têm a mesma mãe e que acham que para um ela é ótima, satisfatória e para outra ela não é. Então é uma coisa que varia muito. O que é uma boa mãe? Né? Cada um tem a sua concepção. Mas existem pequenas coisas que são comuns aos conceitos de ser uma boa mãe. Uma delas é a capacidade que essas mães têm de se tornarem dispensáveis ao longo do tempo, de se tornarem não fundamentais na vida dos filhos. Isso é meio assustador, né? Mas é assim que deve ser. Porque à medida em que os filhos vão se tornando mais independentes e mais autônomos, eles passam a não precisar tanto das mães. E isso é bom, isso é saudável, é o que se espera, né? Do crescimento dos seres humanos, ao ponto de ele seguir o seu caminho sozinho e voltar para perto da sua mãe por amor, por querer estar com ela, por afeto, mas não por necessidade. Então, ser mãe é a arte de se fazer desnecessária, como diz um autor da psicologia. E isso para muitas mães é assustador, porque elas gostam muito de superproteger os seus filhos, de fazer tudo por eles, de tomar conta até dos mínimos detalhes, às vezes fazendo tarefas de faculdade, né, revisando coisas que já deveriam estar só a cargo dos próprios filhos. E nesse ponto a gente tem que rever o papel tanto da mãe quanto do filho que está aceitando. Porque à medida em que a criança já é capaz de fazer alguma coisa, que o ser já é capaz de fazer alguma coisa, e outra pessoa assume essa tarefa, de alguma forma mina a autoconfiança dela. Então, se uma criança já é capaz de abotoar os botõezinhos da sua roupa e o adulto chega e abotoa por ele, ele fica se sentindo incompetente. Se eu já sei fazer e não me deixam fazer, é porque eu faço mal, porque eu faço errado. Então é importante que a gente deixe, e muitas vezes que a gente instigue os filhos a fazerem coisas sozinhos, mesmo que às vezes a gente se sinta um pouco desnecessário. Mas esse ser desnecessário é importante ao longo do tempo. Mas quem nos dá a identidade muitas vezes é a nossa mãe. É ela que olha nos nossos olhos desde que a gente nasce, que nos chama pelo nome, que toca o nosso corpo, que nos alimenta, que nos dá, faz a higiene, que nos dá carinho, que nos dá um termo que em psicologia se chama holding, que quer dizer aconchego, acolhimento. Né? Sem isso, é muito difícil um ser humano e um mamífero, de um modo geral, sobreviver. Eu não sei se vocês sabem, mas existem experimentos feitos com macacos em que, se eles têm uma mãe de arame, em que eles têm alimentação, leite quentinho, mas é uma mãe fria e não acolhedora, eles morrem. Mas se eles têm essa mãe de arame que dá o alimento, mas tem uma mãe de pelúcia em que eles se sentem aconchegados, eles sobrevivem, porque a gente precisa desse holding, a gente precisa desse afeto. E na verdade, eu estou falando em fazer uma homenagem às mães, mas é em mães no sentido muito amplo. Por quê? Porque o papel de cuidar, de acolher, de educar,
de mostrar o caminho, de impor limites, nem sempre é exercido pela mulher que pariu aquela criança. Muitas vezes é exercido pelas avós ou avós, por tios e até por irmãos e muitas vezes por pais, né? Existe um termo que foi cunhado há pouco tempo que se chama pães, né? Que são pais que fazem o papel de mães. Muitas vezes eles são tão mães quanto as mães quando eles vivem juntos e às vezes eles são pais solteiros e acabam sendo só mães mesmo, né? Tendo que tomar conta de todos os aspectos da vida do filho sozinhos. Então, o meu parabéns por esse dia especial vai para todos esses tipos de mães, a todas aquelas pessoas que se dispõem a acolher e a cuidar umas das outras, não só na vida infantil, mas até na vida de mais idade, quando muitas vezes o papel se inverte, em que aquela pessoa que nos cuidou quando nós éramos pequenos passa a se tornar alvo de cuidados, passa a necessitar dos mesmos cuidados básicos que a gente teve quando era pequeno. Passa a precisar de alimentação na boca, passa a precisar de higiene, de fralda, de levar para passear. E aí eu questiono um pouco se a gente está preparado para isso, se nós estamos cientes da importância de cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais e das nossas mães que envelheceram, que eles também precisam do holding, eles também precisam do afeto. Que ser pai e mãe e proporcionar coisas materiais é muito fácil. Não é tão fácil, André, dá trabalho, ter filho é caro. É verdade, a gente tem muita despesa, são muitas coisas. Educação de qualidade, alimentação, vestuário, lazer, são muitas coisas que a gente tem que proporcionar. Mas pagar essas contas é o que dá menos trabalho, né? A primeira coisa importante é o nosso exemplo. Hoje eu estava no café da manhã de Dia das Mães na escola do meu filho e um professor me disse isso, né? Me parabenizou pelo filho que eu tenho, foi maravilhoso, e disse, e eu parabenizo você também, porque eu sei que a principal forma de educação é o exemplo, e se ele é essa pessoa, com certeza ele teve esse exemplo em casa. Então, se a gente quer ter filhos do bem, honestos, educados, gentis, bons caráteres, a gente tem que dar esse exemplo também. Isso custa, né? Muitas vezes a gente tem que passar por cima de hábitos e de modos de ser para dar bons exemplos para os nossos filhos. Eu fiz isso quando eu tive minha primeira filha. Eu tinha hábitos alimentares péssimos. E aí quando eu fiquei grávida eu pensei, gente, é isso que eu quero ensinar para minha filha? Não quero. Então eu mudei os meus hábitos alimentares para que ela tivesse um bom exemplo em mim. E ainda bem que deu certo. Então, muitas vezes, a gente precisa se educar também. Isso aqui é outra filha, uma gatinha. A gente precisa se educar também para poder educar melhor os nossos filhos, porque o exemplo conta muito mais do que qualquer discurso bonito, né? E a gente tem que pôr limite, isso às vezes é muito dolorido, especialmente para as mães, né? Freud dizia que a mãe cuida, acolhe e o pai é a lei. E hoje, nos lares brasileiros, em que a maioria é gerenciado só pelas mães, elas têm que ser a lei também. Além do cuidado, tem que colocar esse limite, tem que colocar o até aqui. Além não, você não vai fazer isso está errado. E isso para muitas mulheres é difícil e eu me incluo nisso. Colocar limite para mim é a parte mais difícil, embora seja necessária, eu faço, mas não é o que eu faço com mais tranquilidade. Eu cuido mais com mais tranquilidade. E a gente tem que providenciar tudo isso na esperança de que isso frutifique e que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. André, bem-sucedidos como? Tendo muito dinheiro? Não, sendo bem-sucedidos no sentido de serem pessoas felizes, de serem pessoas do bem, de serem pessoas das quais eles mesmos se orgulhem e dos quais nós também nos orgulhamos. A questão do bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, é uma consequência, mas não é o principal. O principal é que a gente deixe os nossos filhos prontos para viver bem, prontos para tornar esse mundo um pouco melhor do que eles encontraram. E esse papel é das mães nesse sentido amplo que eu disse. E eu queria parabenizar cada uma, a desejar muita saúde, muitas bênçãos, muitas alegrias
e muito orgulho com esses seres dos quais a gente cuida e dos quais a gente torce para que eles sejam felizes sempre. É um prazer para mim ter vocês por aqui. Se você quer saber toda vez que a gente postar um vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, tem um retângulo vermelho escrito inscreva-se e cada vez que for postado um vídeo você vai ser avisado. Muito obrigada, feliz Dia das Mães e até a próxima.